Olá, amigos do canal. Hoje vamos conversar algumas dúvidas que pacientes me perguntam quando tem algum tipo de fratura. Eu sou o Dr. Matheus Francisco Dalla Nora, ortopedista e traumatologista. Esse aqui é o Ortopedia em Foco. E antes de iniciar, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e familiares. Olá, amigos. Então retornamos numa pergunta número 1. Doutor, eu quebrei ou só trincou? Essa é uma pergunta que vem muito comum. Uma fratura é quando há dissociação do osso, ou seja, ele se separa em 2 ou mais pedaços. Porém, às vezes esses pedaços eles estão unidos entre si, como se fosse somente um trincado, um rachado, mas não deixa de ser uma fratura. Ela é uma fratura incompleta. Para a pergunta número 2, é a sempre que vem na sequência. Isso é grave? É uma pergunta muito corriqueira e, por incrível que vai parecer, ela não tem uma resposta simples. Uma fratura pode ou não ter algum desvio, e se a fratura for simples, claro, aquela que não tem estilhaço, não afeta nada da articulação, ou se afeta muito pouco, não tem desvio nenhum, provavelmente vai ser uma fratura mais tranquila, com um mínimo de gravidade ou às vezes até sem gravidade alguma. Mas existem fraturas complexas também. Essas fraturas elas podem até não ter desvio, mas elas podem se tornar grave mesmo não tendo necessidade de operar, por causa da gravidade do estilhaço, dos danos de partes moles, ou seja, o dano da musculatura, dos ligamentos que tiveram juntos. Então, existem fraturas que têm desvio, tem fraturas que não têm desvio, tem fraturas estilhaçadas, tem fraturas comuns. Então, é uma pergunta que depende muito do estilo da fratura e de como terá a evolução. Vamos à pergunta número 3. Por que eu tenho que usar o gesso? Não necessariamente necessita ser o gesso. É a imobilização. Pode ser uma órtese, pode ser o gesso, uma tala gessada, o que for. O importante é a imobilização. Ela auxilia porque ela protege e faz o membro descansar, e isso vai auxiliar a reparação tecidual e cicatricial dessa fratura. Isso vai acarretar maior velocidade no tratamento e vai evitar com que essa fratura ou as lesões ligamentares cicatrizem de maneira incorreta e ou por si saiam da posição que deveriam estar. Ela vai ficar até ela ter união óssea suficiente para poder retornar ao movimento. Porque usar a imobilização por muito tempo, além do necessário, também traz algum tipo de malefício. Vamos à pergunta número 4. E por que eu preciso operar? A indicação da cirurgia ela vai se basear no estilo da fratura, se ela vai ser uma fratura articular ou não, e se tem desvio ou não. Porque o principal objetivo do ortopedista é trazer de volta a anatomia original do paciente, nos mínimos detalhes. Porque isso previne uma sequela muito grande. O nosso objetivo é que a sequela seja a menor possível ou que não venha a ter sequelas. Pergunta número 5. E eu vou voltar ao normal? Essa é uma pergunta bem difícil, complicada, é difícil a gente prever. Mas na grande maioria, nas fraturas simples, sim, a pessoa vai voltar ao normal ou próximo ao normal. Em alguns casos, dependendo de como for, vai ser como se nunca tivesse quebrado um osso na vida e, no máximo, algumas pequenas dores quando há uma mudança brusca de temperatura. Em fraturas gravíssimas, é difícil prever, pois, além da fratura em si, se tem desvio, se é toda estilhaçada, tem muita lesão muscular e ligamentar. A gente pode reconstruir tudo da maneira mais perfeita e cuidadosa, mas não necessariamente vai trazer aquele resultado esperado, que é ser normal. O objetivo do ortopedista vai ser trazer a melhor função possível e ter uma função próxima à normal, ou se conseguir uma função até normal. Mas claro, isso vai depender muito da gravidade da lesão, de quanto a reabilitação foi dedicada,
de quanta cicatrização tecidual teve ao redor. Isso são múltiplos fatores. Então, é importante sim fazer a fixação, mas tem a parte do paciente que tem que ser realizada com muita dedicação e muito cuidado, porque vai ser doloroso, não vai ser fácil. Pergunta número 6. Doutor, eu preciso de fisioterapia? A fisioterapia é um dos maiores aliados da ortopedia, principalmente a reabilitação que ela nos dá. Existem casos raros que não vai ter necessidade de fisioterapia, principalmente aqueles que já adquiriram uma função antes do tempo previsto, ou que já está com uma movimentação normal, não perdeu musculatura, mas não é o comum. Ela é muito importante para a reabilitação do paciente, principalmente em casos de fraturas. Então, amigos, essas são algumas dúvidas que eu trouxe dos pacientes que vêm no meu consultório. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por me escutarem, porque eu te garanto que é com carinho que eu faço esses vídeos. Um abraço e até a próxima!